Você sabe como acelerar o adensamento em camadas de solos moles? Meu nome é Petrúcio Santos, eu sou doutor em engenharia civil na área de geotecnia e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das técnicas mais comuns para acelerar esse processo. Vocês já devem ter visto na literatura, ou mesmo em vídeos em alguns canais, mostrando problemas de adensamento em camadas de solos compressíveis ou solos moles, como é popularmente chamado. O exemplo da Praia de Santos é muito comum, não é? Da costa onde você vê os edifícios inclinados, né? Essas fotos são clássicas, a gente encontra bastante na literatura, problemas de camadas de solos moles. Aqui vocês têm um esquema que mostra a presença da camada de argila marinha, não é? Que é responsável por grande parte desse processo de adensamento, não é? E também abaixo dessa argila marinha uma camada de areia que também foi cúmplice nesse evento de recalque que começou a aparecer nessa região. Mas eu não vou entrar no detalhe disso daqui, porque no que nos interessa principalmente é saber a parte do adensamento primário, né, que se deve à camada de material argiloso. Mas uma das soluções encontradas para resolver esse problema aqui foi o estaqueamento profundo, né? A gente percebe aqui à esquerda o problema instaurado e aqui à direita uma das soluções que foi encontrada, que foi estaquear para chegar até o berço de rocha, que está aqui a uma profundidade bastante elevada. Ok? Quem já não pegou aquela estrada e se deparou com uma cena como essa? Uma verdadeira gangorra, não é? Você olha para o horizonte e você vê que a estrada parece uma montanha russa. Típico, problema típico de adensamento de aterros rodoviários, não é? O adensamento é instaurado e ao longo do tempo as deformações vão aparecendo e a gente percebe através dessas ondulações, ok? Ou seja, é um problema que não é instantâneo, não é imediato, é um problema a longo prazo, mas que é muito característico nas rodovias brasileiras também, não é? Você também observa isso em rodovias brasileiras. Você, por exemplo, para quem já teve a curiosidade de fazer o trecho Angra dos Reis Paraty, observa esse tipo de ondulação também na rodovia. Vai perceber isso claramente. Quando o problema é só as deformações, a gente, de certa maneira, convive, não é? A gente observa isso, como eu mostrei para vocês nas rodovias. Mas quando essas deformações se tornam excessivas, e principalmente nos bordos do aterro, né? As bordas do aterro podem sofrer problemas de instabilidade e ruptura, a gente vê uma cena como essa, não é? Que não é nada interessante. Ou seja, deformações diferenciais, não é? Os recalques diferenciais podem levar a problemas na massa do aterro e possivelmente uma falha por ruptura, como vocês estão vendo aí por essa foto. Não é o tema desse vídeo, mas vale a pena lembrar, não é, que os aterros podem sofrer vários tipos de problemas de ruptura, como a ruptura lateral do aterro, né, a ruptura nas bordas do aterro, né, uma ruptura global, que pode ocorrer tanto de um lado ou de outro, como os dois lados, depende do problema, uma espécie de extrusão da fundação, né? Ou seja, toda a massa de solo mole aqui pode fugir lateralmente, ou seja, como você comprime de um lado e levanta do outro, né? Você comprime desse lado e levanta desse lado, e esse material corre lateralmente, né? O que a gente chama de extrusão da fundação. E pode haver também esse problema conjunto, né? A extrusão da fundação com a acomodação generalizada do aterro. Tudo isso por camadas de solo mole. Se você conseguir acelerar o adensamento dessas camadas de solo mole, você também proporciona uma melhora na resistência desse solo. Isso, consequentemente, vai ajudar na estabilidade desse aterro e evitar problemas como esse. Não é? É uma das técnicas também. Ou seja, melhorar, acelerar o processo de adensamento para melhorar a resistência não drenada dessas camadas de solos moles que estão imediatamente abaixo do aterro que você pretende construir. Aqui a gente vê uma foto que mostra a ruptura de um aterro, né? Uma diferença, um recalque substancial na parte superior do aterro, né? Que provavelmente a fundação deve ter sofrido uma extrusão, aí seria uma ruptura generalizada desse aterro por camada de solo mole. Uma camada de solo mole sofrendo o processo de extrusão, como eu comentei para vocês, pode fazer com que haja
um abatimento abrupto da da camada de aterro e, consequentemente, um levantamento do solo que está imediatamente ao lado do pé do talude na borda do aterro, né? Esse é um problema que é clássico, a gente encontra bastante na literatura e que pode ser evitado também com a melhora da resistência não drenada da camada de solo de fundação que está abaixo do seu aterro, né? Ou seja, a camada de solo compressível que você pode melhorar através do processo de adensamento. Ou seja, acelerar o processo de adensamento pode te ajudar nessa etapa. O uso de instrumentos nessas estruturas, né, nos aterros compactados, no aterro sobre camada de solos moles, é uma forma bastante interessante de entender o comportamento dessas estruturas, não é? O monitoramento delas através de inclinômetros, piezômetros, placas de recalque, tubos hidrostáticos, todos esses elementos nos ajudam a entender não só como a camada de solo mole está sofrendo os recalques ou o processo de adensamento ao longo do tempo, como também o comportamento geral do aterro. Por exemplo, a placa de recalque nos ajuda a saber qual é o nível de recalque que esse aterro está sofrendo de uma maneira generalizada. Você pode colocar placas de recalques em vários pontos. O inclinômetro ajuda a saber se pode estar havendo, por exemplo, a extrusão da fundação, é um ponto interessante, um marco interessante, porque essa diferença abrupta de inclinação pode favorecer uma ruptura, pode indicar uma ruptura. O uso do piezômetro também para medida do nível d'água também ajuda a medir a dissipação de poro-pressão. Tudo isso ajuda no processo de monitoramento da estrutura geral para entender o conjunto e como ela está se comportando. Ou seja, não é tema desse vídeo, mas é sempre interessante e é bom lembrar que é indicado o uso de instrumentos para o monitoramento de aterros sobre solos moles. Quem sabe em uma outra oportunidade eu posso trazer para vocês mais informações sobre monitoramento de aterros sobre solos moles. Mas, pessoal, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, tá, pessoal? Vocês me ajudam bastante deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque, como eu já comentei para vocês em outros vídeos, semanalmente eu estou postando materiais como esse, para que a gente possa sempre estar compartilhando um pouco das nossas ideias e nossos conceitos geotécnicos, ok? O estudo do adensamento não é um processo trivial, não é algo tão simples assim de ser apresentado. Mas o comportamento como um todo é bastante simples de ser explicado, não é? O processo de adensamento nada mais é do que a dissipação de poro-pressão. Como é que isso ocorre? O que seria essa dissipação de poro-pressão? Seria o seguinte, imagina que você tem uma camada de solo compressível, como vocês estão vendo aqui. Vamos imaginar um solo saturado, né? Nível d'água lá em cima, ok? Bom, consequentemente, a gente pretende construir alguma coisa sobre esse material, um aterro, por exemplo. Aqui foram colocados dois tubos, só para ilustrar, não é? O que acontece com a água ao você carregar a camada de solo compressível. É como se fosse um canudo dentro de uma garrafa de refrigerante, por exemplo. Automaticamente, quando nós construímos o aterro, a gente percebe uma elevação do lençol, ou melhor, do nível d'água dentro do tubo. E automaticamente esse aterro vai sofrer uma acomodação ou um recalque ao longo do tempo, uma acomodação principalmente, e a água dentro do tubo começa a baixar lentamente, que seria o processo de dissipação da poropressão, ou seja, num primeiro momento nós carregamos a camada de solo mole, a água, como é um líquido incompressível, ela ascende pelo tubo, e com o passar do tempo, buscando o caminho mais favorável, mais permeável para a sua saída, a água vai dissipando ao longo do tempo, não é? Ela vai dissipando gradativamente e volta ao seu ponto estacionário que estava antes. E ao terminar esse processo e ela retornar ao ponto estacionário, está findado o processo de adensamento primário. E aí você mede o recalque instaurado, que foi instaurado ali. Vocês observam que propositalmente eu apresentei as deformações no aterro, né, como uma massa meio disforme, né, propositalmente para mostrar que o aterro sofre acomodação. Por quê? Porque a camada de solo que está imediatamente abaixo dele é uma camada compressível. Então esse aterro, como é um material mais denso, não é, mais bem compacto,
ele pode sofrer acomodações e eventualmente até uma possível ruptura por esses recalques diferenciais, como eu comentei anteriormente. Nesse caso, normalmente quando você tem camada compressível, você usa uma geogrelha na base desses aterros. Para quê? Para uniformizar esses recalques e o assentamento ou o recalque ser mais homogêneo, ok? Um reforço geossintético normalmente é utilizado. O processo é o mesmo, a única diferença é que a gente observa uma certa uniformidade, ou seja, como se o bloco de aterro descesse praticamente por igual. É claro que eu exagerei um pouco na imagem anterior, mostrando o aterro completamente perfeito, descendo como uma placa rígida. Ele sofre uma certa acomodação, claro, ele sofre um certo arqueamento, principalmente em virtude do comportamento de membrana elástica que a geogrelha vai ter aí na base desse aterro, mas de certo modo, ele é mais uniforme do que se você não tivesse colocado nada, não é? E evita também essas deformações diferenciais excessivas que podem levar a uma ruptura interna do seu aterro, que é o grande problema desse processo de adensamento, não é? Durante o processo de adensamento, que leva bastante tempo, esse aterro pode sofrer uma acomodação indesejável e pode levar à ruptura. Por essa razão, normalmente, considerando a resistência não drenada da camada de solo compressível, se coloca uma geogrelha na base desses aterros para melhorar a distribuição de tensão. Só em título de comparação, só para vocês verem, mais ou menos isso que eu quis demonstrar nas figuras anteriores, né? Uma deformação mais um pouco desajeitada, né, do aterro, e aqui uma acomodação mais uniforme e o aterro descendo todo por igual, graças ao uso do material geossintético na base. Quando nós vamos realizar um projeto de aterro sobre solos moles e levamos em consideração o adensamento, né, o adensamento ao longo do tempo, basicamente nós tomamos alguns parâmetros como referência. O grau de adensamento vertical, não é? Porque a gente considera a teoria do adensamento unidimensional, ou seja, os deslocamentos ocorrem apenas na vertical. O tempo para que esse adensamento ocorra, esse aí é fundamental, né? A gente quando vai construir um aterro já fica imaginando que se vai sofrer adensamento, quanto tempo esse adensamento, em quanto tempo esse adensamento primário vai ocorrer. Esse é um grande ponto. Por quê? Porque nós estamos prevendo aí as possíveis deformações que vão existir por recalque. Não é isso? Então o tempo é a chave que gira sempre contra o nosso projeto, né? A gente tem que avaliar isso muito bem na hora de definir o processo de adensamento ou o cálculo de adensamento devido à sobrecarga que nós vamos construir, que no caso aí é o aterro, né? Os parâmetros de adensamento, aí entram vários parâmetros, o coeficiente de compressibilidade, o coeficiente de adensamento vertical e tantos outros que você pode considerar dependendo da forma que você vai realizar suas análises. E um ponto muito importante, mesmo antes de começar a realizar qualquer cálculo, que chama-se o caminho de drenagem. Não é? Vamos ver o que é esse caminho de drenagem. Durante o processo de adensamento, a água escapa do solo para a superfície ou para uma camada subsuperficial permeável, acima ou abaixo, onde você não tiver variação de poro-pressão. O grau de adensamento depende do caminho mais longo percorrido pela água, não é? O comprimento desse caminho mais longo é o comprimento do caminho de drenagem, aqui representado por HD. Se nós pegarmos aqui esse esquema que eu demonstro aqui abaixo, né, imediatamente aqui abaixo, vocês percebem que se eu tiver duas camadas drenantes, imaginando que a espessura da camada de solo mole seja esse material amarelo aqui, não é? Você vai ter que o caminho de drenagem, ou o comprimento de drenagem aqui, vai ser a metade da camada de solo mole. Se eu tiver só uma face drenante, o caminho de drenagem vai ser a própria espessura da camada de solo mole. E se eu tiver, por exemplo, camadas de solo permeável ou camadas de material arenoso aqui na vertical? Como é que é isso? Bom, eu estou apresentando para vocês basicamente três tipos. Né? A situação onde eu tenho a camada aberta, uma camada permeável acima e abaixo,
uma camada semi-fechada, onde eu tenho apenas uma camada permeável aqui na parte de cima, e o uso de drenos verticais de areia, fazendo essas colunas verticais que vocês estão vendo aqui, para que o caminho de drenagem seja mais curto. E como é que é isso? Isso é o ponto principal para acelerar o processo de adensamento, que é o que nós vamos discutir. Bom, aqui nós temos agora uma camada de solo mole, vamos imaginar assim, uma camada de solo mole, com uma camada permeável na parte superior, ok? E as colunas de areia que vocês estão vendo aqui. Parece até uma escadaria deitada, né? E eu estou aplicando uma carga na superfície do terreno para induzir o processo de adensamento, ok? Bom, essas colunas de areia, elas têm um raio equivalente, que seria um dreno, né? Um raio equivalente do dreno, que eu chamei de RW, e um raio de argila afluente no entorno. Né? Aqui do lado vocês veem em termos de diâmetro, né? Para ficar mais fácil de entender, como se fosse uma espécie de perspectiva. Ok? O comportamento do fluxo que vai através dessa coluna de areia, ou melhor, que vai chegar nessa coluna de areia, ele pode ser medido tanto de forma radial quanto de forma cartesiana, como vocês estão vendo aqui, o raio e o z, não é? Tanto na direção vertical quanto no entorno, não é? Na forma cilíndrica desse elemento. Ok? Essa seria a equação diferencial, considerando tanto o fluxo na vertical quanto na forma horizontal, ou nesse caso radial. Okay? Carrilho, em 42, havia já estudado esse tipo de comportamento e chegou a algumas conclusões interessantes sobre a equação diferencial que vocês estão vendo aqui. Ele chegou a definir essa equação aqui do grau de adensamento em função do adensamento, do grau de adensamento vertical, grau de adensamento horizontal e o grau de adensamento total. Esse é o ponto que nos interessa, não é? Porque através dessa separação a gente consegue estudar o comportamento da água na horizontal. Por quê? Porque a gente sabe que a água tem uma dificuldade enorme para sair aqui, porque imagina que isso aqui seja a camada drenante apenas na parte de cima, então o caminho de drenagem é a própria espessura da camada de areia. Ou, caso, pode ter uma camada de areia na parte inferior, então seria a espessura dividido por 2. Até aí tudo bem, mas ainda assim, a velocidade com que a água percola até chegar ou a parte de cima ou a parte de baixo é muito lenta. E a gente percebe que essa distância é muito maior do que se ela percorresse na horizontal, caso eu tivesse colocado essas colunas de areia, não é? Então, a gente está reduzindo os caminhos para a saída da água. Esse é o processo de adensamento radial. Com essa redução do caminho para a saída da água, ela sai mais rapidamente, encontra o material arenoso e, consequentemente, escapa mais rapidamente e, com base nisso, a gente dissipa mais rapidamente a poropressão e acelera o processo de adensamento. No que diz respeito ao uso dos drenos verticais de areia, tem alguns pontos a serem comentados, né? A aplicação dos drenos de areia, apesar de ser uma solução satisfatória, apresenta alguns inconvenientes, né? O uso de equipamento pesado, a baixa produtividade, a sujeira no local. Os drenos são relativamente incompressíveis, então, durante o processo de adensamento, lembrem-se, a camada de solo compressível vai se comprimindo aos poucos e, consequentemente, essas colunas de areia também deveriam acompanhar esse processo, só que elas podem sofrer cisalhamento, perdendo a continuidade do fluxo e, consequentemente, atrapalhando o teu processo de adensamento, o alto custo de implantação e é difícil de aplicar em locais mais apertados. Visando uma melhora, não é, no uso dessa técnica, criou-se algumas alternativas. Inicialmente usou-se o dreno de papelão, já dá para se imaginar que não foi lá muito adequado, né? Drenos de plástico foram os que melhor tiveram susceptibilidade de comportamento, até chegar nos wet drains ou chamados PVDs, ou também aqui no Brasil chamado de geodrenos verticais. Funcionam muito bem nesse processo, não é?
as fitas são colocadas dentro da camada de solo compressível para acelerar o processo de adensamento, simulando aí o mesmo comportamento que que as colunas de areia estavam fazendo no processo de adensamento radial. Bom, se essas fitas vieram para substituir as colunas de areia, deve ter alguma equivalência para usar no mesmo método, não é isso? Então foi isso que foi feito e se encontra na literatura. Não é? Essas fitas têm uma largura B, como eu estou representando para vocês aqui. A espessura não importa, porque é muito menor que a largura, então a gente despreza a espessura nesse caso aqui, para fazer essa relação. Então a gente pode calcular, baseado nisso, qual é o diâmetro equivalente do dreno, simulando, do dreno de fita, não é? Simulando o dreno de areia. E aqui eu mostro para vocês a relação, não é? O dW, que seria o cilindro equivalente do dreno, não é? Simulando a areia, considerando a fita, seria a largura da fita dividido por 2. Então, com base nisso, a gente pode utilizar, dentro do nosso método de cálculo de adensamento radial, o diâmetro equivalente do dreno como sendo a largura da fita dividido por 2. Os princípios que descrevem o uso da drenagem vertical são simples, mas a descrição teórica dos mecanismos envolvidos no processo é que se torna um pouco complexa. O espaçamento de drenagem é normalmente calculado com base na fórmula de Barrow. De acordo com Gell-Mann, você tem essa equação que vocês estão vendo aqui, onde a gente consegue relacionar o tempo de adensamento, que é o que a gente precisa, não é? Com o grau de adensamento, o coeficiente de adensamento horizontal e também os diâmetros equivalentes que vão influenciar no teu processo de drenagem. Já dá para perceber aqui que a gente tem um processo interativo, não é? Em função do espaçamento que você vai dar entre as fitas, né? Entre as fitas que são instaladas, né? Esse S que eu coloquei aqui, tá? Vocês podem pegar o valor do DE, que no caso é o diâmetro equivalente, né, do cilindro, e que é igual a essa relação com o espaçamento entre eles, não é? E colocar na equação e fazer o processo interativo. A gente sabe o valor do dW, que é B sobre 2, que eu já mostrei para vocês, a largura da fita dividido por 2. O DE seria em função do espaçamento. O coeficiente de adensamento horizontal é determinado, não é? Tem que ser determinado em função do tipo de solo mole que você tem, os parâmetros da argila que você está utilizando. E o grau de adensamento horizontal você pode também ou determinar através da equação de Carrillo ou também supor um valor aqui que você queira determinar para verificar o tempo que você vai alcançar em função desse grau de adensamento. E baseado nesse processo iterativo, você calcula para ver qual é a distância ótima entre os geodrenos verticais. Só lembrando, aqui nós temos dois tipos de distribuição para a malha de drenos, né? A gente percebe aqui uma malha quadrada e uma malha triangular, não é? Como vocês estão vendo, formando tipo hexágonos aqui, não é? Uma malha triangular que forma esses hexágonos que vocês estão vendo. Na prática, no dia a dia, a gente observa muito o uso da malha triangular, tá? Muito mais do que a malha quadrada. Ela apresenta um espaçamento um pouco menor, não é, entre fitas e se observa um comportamento, um resultado para o processo de adensamento melhor também nessa distribuição triangular que vocês estão vendo aqui. Por isso que na maioria dos casos vocês vão encontrar bastante em literatura comentários a respeito dessa malha triangular que vocês estão vendo aí. No final nós vamos ter uma camada de solo compressível, a instalação dos geodrenos verticais, não é, com o espaçamento adequado, normalmente como eu falei para vocês triangular, não é? Os chamados PVDs, ou drenos fibroquímicos também, é uma denominação usada para os geodrenos verticais para adensamento. Tá? Um colchão de areia, né, uma camada drenante, para simular o caminho de drenagem. Okay? E aí o aterro é completado. Okay? Normalmente são feitos aqui, nesses casos, algum sistema de coleta para a saída da água durante o processo de adensamento. Tá? Às vezes se colocam tubos dentro do colchão de areia, tudo isso para ajudar na saída da água, não é? Perfeito? Mas o processo é relativamente simples. A cravação dos drenos é feita, colocação do colchão de areia e, consequentemente,
a criação do aterro, que pode ser já um aterro definitivo, vai depender do seu projeto, ou um aterro de sobrecarga. Não é? Aqui a gente observa o processo de instalação. Não é? Normalmente é uma torre, parece uma máquina de costura gigante. Não é? Uma torre onde é colocada a fita, tem um rolo, não é? Ela é fixada, colocada a ponta na lança e é feita a cravação, como vocês estão vendo aí. Tem uma placa que é colocada na ponta da fita, só para prender quando chegar, para que a fita fique presa quando chegar lá na profundidade adequada. Depois puxa-se a lança e, consequentemente, corta-se a fita e vai-se para o próximo ponto. Lembrando que essas instalações ocorrem para solos com SPT muito baixo, tá? Porque vocês perceberam aí que a lança entra muito rapidamente, não é a percussão, ela entra de forma estática dentro da camada de solo mole, tá? Por quê? Porque o solo tem SPTs aí menores que 4, normalmente 3 golpes é o indicado para esses casos, camadas bastante compressíveis de solos muito moles. Vamos ver aqui através dessas ilustrações o que acontece na condição com geodreno e na condição sem geodreno, no que diz respeito aos caminhos de drenagem, não é? A gente observa aqui, ó, na condição sem geodreno, o caminho de drenagem é a própria espessura da camada de solo compressível, supondo que eu vou ter uma camada drenante apenas na parte superior, ok? Já na condição com geodreno, a gente percebe que o caminho de drenagem é muito menor, não é? Bem menor mesmo, que seria o espaçamento entre os drenos ainda dividido por 2. Ou seja, o caminho de drenagem é bem menor, o que acelera o processo de adensamento, como eu comentei para vocês, não é? E o interessante ao usar esses geodrenos é que, como eu falei para vocês, a camada é compressível, ela vai se comprimindo durante o processo de adensamento primário e, consequentemente, se você utilizasse drenos rígidos, como seriam as colunas de areia, elas poderiam sofrer cisalhamento. Nesses casos aqui, não. As fitas se acomodam, não é? Elas se acomodam e passam, consequentemente, a manter o fluxo por um período ainda satisfatório durante o processo de adensamento primário. Não é? Ou seja, você tem uma otimização desse processo. Por conta disso, fica bem evidente que o adensamento ocorre de maneira muito mais rápida do que ocorreria na condição sem geodrenos. Vamos ver através desse gráfico o que acontece com o adensamento sem geodreno e o adensamento com geodreno. Aqui eu tenho um gráfico de recalque ao longo do tempo. A gente percebe aqui a curva clássica, não é? Do recalque ocorrendo ao longo do tempo. E se a gente usar os geodrenos verticais, a gente percebe uma queda muito rápida do recalque ao longo do tempo e automaticamente instaurado o recalque primário. Aqui a gente percebe quando essa curva laranja ela se torna horizontal, quer dizer que o recalque primário foi alcançado, né? Ou seja, olha só a diferença, muito grande. Enquanto que na curva vermelha pontilhada você percebe que o recalque por adensamento primário talvez nem tenha ocorrido aqui no final, ainda vai ocorrer ao longo do tempo. Então, o uso dos geodrenos verticais acelera muito o processo do adensamento e, consequentemente, a análise de recalque que você precisa fazer fica mais, vamos dizer assim, satisfatória, normalmente com as condições de projeto em função do tempo que você tem para realizar a sua obra. E quais são os dados necessários para que você possa realizar o seu projeto com o uso dos geodrenos verticais? Basicamente, são 3 parâmetros necessários para o seu pré-dimensionamento. Você precisa do coeficiente de adensamento horizontal, e esse é uma característica do solo mole, da camada compressível que você tem. Teria que fazer um estudo prévio para que você tenha esse parâmetro, ou usar algum parâmetro obtido de alguma correlação para fazer uma análise prévia do processo de adensamento. O grau de adensamento horizontal, tá? E o tempo previsto para que o adensamento ocorra. Aí eu coloquei aqui em anos. Bom, isso na forma clássica, no adensamento vertical, é em anos. Mas no caso do adensamento radial ou com o uso dos geodrenos verticais, ele vai ocorrer em meses, ok? Bom, o coeficiente de adensamento horizontal é um ponto que pode ser obtido
através do uso do piezocone. Na prática, eu acho que pode ser um dos instrumentos mais adequados para esse processo feito em campo, ok? Ou você pode fazer alguma correlação através do coeficiente de adensamento vertical, que normalmente você tem mais facilidade para determiná-lo em laboratório que o coeficiente de adensamento horizontal, uma vez que você correlacione as diferenças de permeabilidade, tanto na horizontal e na vertical. Existem algumas tabelas na literatura que te dão essa informação. Normalmente eu uso aqui valores em torno de, por exemplo, CH igual a 3 vezes o valor do CV. Eu usei bastante esses valores, mas vai depender muito do material que você tem, porque oscila bastante a relação entre K, permeabilidade horizontal e permeabilidade vertical, varia bastante, entre 1,5 até 15 vezes, vai depender muito do material que você tenha. E se você tem lentes de areia, tem uma série de considerações que tem que ser feita, mas dá para fazer para uma pré-análise, uma colocação de um valor bastante satisfatório aqui dentro. O grau de adensamento horizontal, você pode usar a equação de Carrillo para obter o grau de adensamento horizontal, como eu comentei para vocês anteriormente, e o tempo é um parâmetro de entrada do seu projeto, é aquilo que você quer para a sua análise. Não é? Você vai dizer, olha, eu quero que o adensamento ocorra em X, e com base nisso você vai espaçar mais ou menos os geodrenos verticais que você tem na área que você precisa adensar. Vamos ver algumas fotos de obras. Os geodrenos verticais normalmente vêm da forma que vocês estão vendo aí, como se fosse uma espécie de bobina, um carretel gigante, não é? Para ser colocado quase como numa máquina de costura, ok? Eles vêm lacrados desse jeito, embalados, vocês colocam ele na máquina, fixam ele na torre e fazem o processo de instalação, como vocês estão vendo aí. Importante, é sempre bom marcar topograficamente os pontos onde você quer colocar os geodrenos, né? Como vocês percebem aqui, já tem as marcações na área que precisa ser feito o processo de adensamento, ok? Com base nisso, o material, a bobina, vocês estão vendo aqui, ó, colocada na base da torre, a fita é presa na lança, a lança tem uma certa altura, aí vai depender, normalmente essas camadas vão até 20 metros, eu já vi até 20 metros. Pode ser que alcance valores superiores, mas vai depender do equipamento. Mas normalmente 20 metros é prática comum para essas lanças que vocês estão vendo aí. E aí faz-se a cravação. Né? É um processo bastante interessante, tem uma produtividade elevada, né, para fazer esse tipo de trabalho, e acho que é bastante interessante o uso para acelerar o processo de adensamento. Como eu disse para vocês, é um processo, uma prática muito comum hoje em dia. E aqui você já percebe o colchão de areia que eu comentei para vocês, né, na superfície, e a água já minando na superfície. Né? Por conta disso, algumas vezes é necessário você prever algum tipo de sistema de drenagem superficial para a captação dessa água que está aí, para não ficar uma obra com muita sujeira. É indicado o uso de geogrelhas, né, como eu já falei para vocês. Para quê? Para distribuir melhor as tensões. Lembrem-se, você vai apenas acelerar o processo de adensamento, ok? Ele vai existir, você vai estar acelerando o processo com o uso da sua sobrecarga. Então é importante o uso de geogrelhas na base desses aterros para distribuir melhor as tensões que você está transferindo para esse solo que tem uma certa resistência não drenada. Como eu falei para vocês, essa resistência não drenada pode aumentar ao longo do tempo graças ao processo de adensamento. Mas é sempre bom lembrar que o uso das geogrelhas é importante, porque vocês têm um tempo até ocorrer esse adensamento. No caso, com os geodrenos verticais, a gente está falando de adensamentos primários que poderiam ocorrer sei lá, 5 a 10 anos, e com o uso dos geodrenos verticais, a gente reduz isso para 4 ou 6 meses, por exemplo. Eu criei uma planilha que pode ajudar vocês no cálculo do adensamento primário, ok? Do processo de adensamento primário com o uso dos geodrenos verticais. Eu vou deixar aqui no link da descrição para que vocês possam baixar essa planilha, tá? Para ajudar vocês no cálculo do espaçamento otimizado entre geodrenos. Aqui nessa planilha vocês podem calcular o espaçamento
entre geodrenos verticais. Aqui vocês têm os dados de entrada, como eu já comentei para vocês. O tempo que vocês querem para que ocorra o adensamento, em meses. O coeficiente de adensamento horizontal, em metro quadrado por ano. A porcentagem de adensamento horizontal que vocês devem inserir aqui no processo, né, que vocês queiram. A largura do dreno, aqui seria um valor default, né, vocês podem manter os 10 centímetros. Normalmente os geodrenos têm essa largura. Aqui tem o comprimento da área, as dimensões do terreno, né? O comprimento e a largura da área que vocês têm para realizar o processo de adensamento. E a profundidade da camada, ou seja, a espessura da camada de solo mole. Lembrando, se vocês não tiverem esse valor aqui do comprimento e largura, quiserem colocar uma área aproximada, basta zerar aqui esse valor, tá? E colocar uma área aqui, não sei lá, 300 metros quadrados, por exemplo. E aí ele realiza o cálculo da quantidade de geodrenos verticais, ok? E o espaçamento também, um espaçamento ótimo que foi calculado aqui para essa configuração que vocês estão vendo de tempo que você precisa, não é? Porque o tempo é o ponto primordial aqui. Então, em função do tempo, vocês percebam aqui, para ver o adensamento em 5 meses, eu preciso de uma malha de 1,6 metros triangular, tá? De drenos. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu preciso que o tempo seja em 3 meses. Olha lá, a malha de dreno caiu para 1,30 m. Se eu precisar que o tempo seja em 8 meses, a malha de dreno já vai para 2 metros. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o tempo para que o adensamento ocorra, a malha de drenos vai espaçando cada vez mais. Ok, pessoal? Eu deixo essa dica para vocês, para que vocês possam trabalhar usando o adensamento radial através dessa planilha que eu vou deixar para vocês. Ok, pessoal? Adensamento sempre é um tema legal para ser discutido na geotecnia, não é, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, porque semanalmente eu vou estar sempre postando materiais como esse, e compartilhem esse vídeo com outros colegas. Ok, pessoal? Até a próxima!